E se nós prestarmos um pouco de atenção na Bíblia, nós vamos poder perceber que a história humana, ela começa dentro de um jardim, mas também ela vai terminar em uma cidade parecida com o jardim. Gênesis é o princípio de tudo, revela o início da história humana. Em contrapartida, Apocalipse é a consumação de tudo e revela como essa história que começou em Gênesis vai terminar. O que Deus começou em Gênesis é concluído no livro de Apocalipse. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse, há novos céus e a nova terra. Em Gênesis, Deus criou o sol. Em Apocalipse, o sol não será mais necessário, pois a própria glória de Deus iluminará a cidade santa. Em Gênesis, a noite ali é definida. Em Apocalipse, não haverá mais noite. Em Gênesis, a maldição é anunciada. Em Apocalipse, não haverá maldição. Em Gênesis, a morte agora ela entra na história. Em Apocalipse, não haverá mais morte. Em Gênesis, o homem é afastado do jardim, da árvore, mas em Apocalipse, o homem é restaurado ao paraíso. Em Gênesis, a tristeza, a dor teve início, mas em Apocalipse não haverá mais lágrimas e também não haverá mais dor. Glória a Deus. Em Gênesis teve o primeiro casamento. Em Apocalipse também haverá o casamento, não de Adão e Eva, mas do Cordeiro, que é Jesus Cristo, com a sua amada igreja. Então perceba que Deus cria os céus e a terra, coloca o homem no jardim. No início, a Bíblia diz que Deus andava com o homem no jardim, mas quando o homem peca, Deus passou agora a habitar com Israel no tabernáculo e posteriormente no templo. Só que quando agora Israel também peca, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus se foi embora. Só que agora Jesus veio à terra e tabernaculou entre nós. E hoje ele não habita em templo feito por mãos humanas. Hoje ele habita naqueles que fazem parte do seu povo, na igreja. Por mais que Deus habite em nós cristãos, pelo seu Espírito, a verdade é que nós não conhecemos ele em sua magnitude e nem em sua completude, mas chegará um dia em que iremos habitar na presença de Deus, e assim como ele é, nós o veremos face a face, rosto a rosto, e só quem anseia por esse dia é que tem direito de levantar a tua mão e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aqui nós estamos em comunhão pelo Espírito, mas na cidade celestial nós iremos estar em comunhão na face daquele que nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 3. O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então perceba que se o tabernáculo de Deus estará entre os homens, nós então teremos uma função. E que função é essa? É a função sacerdotal. Porque o apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, que
real. E que o sacerdote faz ao entrar no tabernáculo? Oferece sacrifício diante do altar. Glória a Deus, aleluia. E nós, como sacerdote real, porque somos sacerdotes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso sacrifício diante do altar é o nosso culto racional, culto com inteligência. Nós entramos no santuário pela fé, com o propósito de adorar. Aqui somos templo de Deus, mas na eternidade Ele será o nosso templo e se cumprirá definitivamente a palavra Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Glória a Deus. Isso aí. Só que na Nova Jerusalém só irá habitar um povo escolhido e com propósito. Por quê? Porque se nós, como os crentes hoje, temos dificuldade de, como igreja, servir ao noivo, vale desculpar, mas nós estamos preparados para habitar na Jerusalém celestial. Apocalipse 22, verso 3: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos os servirão. Então percebe que nesta terra vive, convive e habita pessoas com várias personalidades e que agem de várias maneiras. Pessoas que têm por natureza algo que impeça de ir diante da presença de Deus. Só que para habitar na Nova Jerusalém, a terra não será mais como a mesma, porque a terra passará por uma regeneração, conforme disse Jesus, relatado em Mateus 19, 28. E nessa terra atual, nós convivemos com pessoas imorais, com adúlteros, com assassinos, com devassos, com pessoas que amam e praticam iniquidade, com pessoas mentirosas. Só que reflete comigo: se a terra vai passar por uma regeneração, por uma mudança radical, pois o apóstolo Pedro vai dizer em sua segunda carta, capítulo 3, verso 10, 11 e 12, que diz que o céu e a terra terá uma transformação completa, é de se esperar que quem irá habitar na Nova Jerusalém também serão pessoas que tiveram uma transformação radical. Meu Deus. Completa. Não irá habitar na Nova Jerusalém pessoas dos dois termos. Sabe aquelas pessoas que parecem um crente girafa, corpo na igreja, cabeça no mundo? Não habita. Aquele crente que aqui dentro está louvando, está cantando lá na fora, está com fone, com pagode, com forró, lá também não habita. Aquele crente que aqui dentro livre, mas lá fora está pegando tiro, lá também não habita. Porque tem que passar por uma transformação completa. Se a terra vai ser regenerada, então só pode entrar pessoas regeneradas. E o que é regeneração? E quem são essas pessoas regeneradas? São pessoas que nasceram de novo. Aí você pega a Bíblia, você vai ver um diálogo de Jesus com Nicodemo dizendo: se um homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Nicodemo é príncipe de Israel, convive dentro da sinagoga. Ele olha para Jesus e diz: como pode? Porventura pode ele, já velho, retornar ao ventre da tua mãe nascer de novo? Jesus diz: Nicodemos, você pode entrar uma, duas, três, 7, 1000 vezes no ventre de sua mãe, e todas as vezes que você sair, você sempre será essa mesma pessoa.
Porque necessário, por Deus, é nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque tem pessoas que, assim como Nicodemos, acham que a sua linhagem, o seu serviço aqui na terra te dá direito à entrada no reino de Deus. Não, querido, salvação não é por obra, salvação é por graça. A obra é resultado da nossa fé, porque Tiago vai dizer em sua carta que a fé sem obra, ela é morta. Então salvação é por graça. Então quem quiser entrar no reino de Deus, necessário nascer de novo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E como eu nasço pela água e pelo Espírito? Pela palavra de Deus, pelo testemunho, pela transformação que o Evangelho está causando na tua vida. Necessário é nascer de novo. E a palavra que eu tenho para você nesta noite é: ainda dá tempo de nascer novamente. Porque ainda não voltou, mas Ele está à porta. E quando a trombeta de Deus tocar e Ele vier buscar a tua igreja, quem não está preparado vai ficar para sofrer o castigo da grande tribulação. Glória a Deus, aleluia. Tem um menino que eu sigo ele, eu gosto muito dele. Ele disse que ele acredita, pastor, que a igreja passa pela grande tribulação, porque a igreja tem que dar testemunho da grande tribulação, e porque a Didaquê, que é os primeiros livros que os apóstolos falam, fala que a igreja passa pela grande tribulação, e papapá, porque seria injustiça nós, como crente, subir para o céu enquanto pessoas deram a vida pelo Evangelho. Então eu falei assim: por que nós foi trasladado pela minha morte? Paulo vai dizer em Romanos que o sangue do Cordeiro nos livra da ira futura. Há uma esperança para a igreja. Eu não espero o anticristo, eu espero Cristo. Aleluia! Se ele quer ficar, que ele fique sozinho com a igreja dele, pois eu tenho certeza que Adonai irá subir. Glória a Deus! Aleluia! Só que tem um porém: quem nascer somente uma vez morrerá duas, mas quem nascer duas morrerá uma. Como assim? Porque quem somente nascer do ventre da tua mãe sofre a primeira morte, a morte física, e também a segunda morte, a morte eterna, que é a separação de Deus. Mas quem nascer do ventre da sua mãe morrerá na morte física, mas ainda que esteja morto, viverá para a glória de Deus. Isso é muito forte, querido. Ainda que esteja morto, isso é sinal que a morte não é o nosso fim. A morte é apenas um aliado que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Quando a morte disse: eu matei, a nossa alma está sendo encaminhada para o paraíso. Aleluia! Glória a Deus! Então necessário é nascer de novo. Então não importa o momento em que estamos vivendo, todo dia é dia de renunciar às nossas vidas para nascer para Deus. João capítulo 7, versículo 37 e 38: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. A verdade é que só reconhece sua necessidade quem se aproxima da fonte de provisão. Só reconhece a sua necessidade quem se aproxima da fonte de provisão e recebe o necessário para a tua vida. E hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama. Aleluia! Ele mandou dizer para alguém aqui: Ele é alívio para os cansados e oprimidos, é calmaria no meio da tempestade, é pão da vida para os que têm fome, é água
Domingo passado, ministrando lá na igreja Fazendo Nova Canaã, falei que tem pessoas que talvez poderiam estar no deserto, está reclamando do deserto em que Deus o colocou. Só que a definição da palavra deserto no hebraico é midbar, e midbar significa terra inabitada. Aí você não consegue entender o porquê Deus te colocou em um deserto, porque se Ele te coloca em qualquer lugar sem ser o deserto, o seu primeiro recurso nunca seria Deus, mas seria os seus vizinhos. O seu primeiro recurso nunca seria Deus, mas seria os seus parentes. O seu primeiro recurso nunca seria Deus, mas seria o seu amigo, que você tanto diz que ama, mas quando precisa vira as costas para você. É por isso que Ele colocou um deserto, e eu vou estudar um pouco. E esse deserto onde Deus levou o povo de Israel, pastor, é deserto para habitar, mas tinha pastagem para ovelha. Aí tem gente reclamando do deserto, mas antes de Deus te colocar lá, Ele te abriu o mar vermelho para a tua vida. Antes de te colocar lá, Ele te colocou debaixo da nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. Está no deserto, mas está comendo o maná que desce do céu. Está no deserto, mas está provando da água que jorra da pedra. E Paulo vai caguetar quem era a rocha. Em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer que essa rocha era Cristo. Está no deserto, mas está vivendo o sobrenatural de Deus. E está reclamando por quê? Abre a boca para adorar. Está no deserto, mas não está passando fome. Está no deserto, mas não está morto. Aleluia. Aleluia. Deixa eu entrar na mensagem. Perceba que a promessa da Nova Jerusalém não é para qualquer um, é somente para os vencedores. Ao que vencer, ao que vencer, só Deus pegou. Ao que vencer, ao que vencer. Apocalipse 21, versículo 7. Aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Carta à igreja em Éfeso. Ao que vencer, lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. Ao que vencer, de modo algum sofrerá a segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao que vencer, darei do maná escondido e uma pedra branca. Carta à igreja em Tiatira. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Carta à igreja em Sardes. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante de teus anjos. Carta à igreja em Filadélfia. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome. Carta à igreja de Laodiceia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Só recebe recompensa, só recebe prêmio, só recebe troféu quem sobe no pódio de vencedor. Ei, você não pode parar. É o que vencer, é o que vencer. Deus não te chamou para parar no meio do processo. É o que vencer, é o que vencer. É por isso que nós precisamos continuar no caminho rumo ao prêmio, para recebermos a recompensa da glória eterna. Aleluia! Aleluia. Ao que vencer, por meio da fé, mediante a graça, a salvação, por meio das obras, o nosso galardo. Porque não tem ninguém que trabalha para Deus aqui. Acho que eu sempre vou confessar na eternidade. Vou repetir.
debaixo não é recompensado na eternidade. Seu pai pode te prometer e não cumprir. Sua mãe pode te prometer e não cumprir. Seu esposo pode te prometer e não cumprir. Sua esposa pode te prometer e não cumprir. Mas a eternidade não ficará devendo nada para nós. Há um galardão nos esperando. É Jesus que disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua recompensa. É o que desceu. Eu sei que a luta é grande, que às vezes dá vontade de parar, que às vezes dá vontade de desistir, de abandonar tudo, de largar o barco, dá vontade de refazer o caminho e voltar para o Egito. Porque a verdade é, querido, que tem muita gente que acha que o evangelho é ser preso. Não, querido, o evangelho é ser livre. Preso é que é iniciado nas drogas, preso é que é iniciado na cachaça, que tenta se libertar e não consegue. Você é livre. Meu Deus, você é livre. Aleluia. Evangelho não é prisão. Evangelho é liberdade. Foi Ele que veio para libertar os cativos. Ele veio para nos tirar das agarras de Satanás. Ele pagou o preço e nos resgatou. E não nos comprou com preço de prata nem de ouro. Foi com o seu próprio sangue. Abraão, quando queria enterrar a sua esposa em Gênesis 23, ele teve que comprar uma terra. A terra de Efron e Macpela. Ele chegou para comprar, para não te dar, eu não quero pagar. Então, no meio do luto, Abraão conquistou uma terra. E nós fizemos o que para conquistar a terra? Nada. Mas no meio do luto, Ele nos deu o direito para ir para lá. Se você for Israel, como dizem os historiadores, você vai chegar lá, vai ter o túmulo de Abraão, vai dizer assim: aqui jaz o corpo de Abraão. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo, vai estar escrito: ele não se encontra mais. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nos deu o direito de ir para lá. Por mais que a luta aqui é grande, há um repouso para a igreja de Deus. Hebreus 4:9, portanto, ainda há um repouso para o povo de Deus. E o repouso é para a igreja vencedora, e esse repouso nunca se dará. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais lágrima, porque não haverá mais choro. É lá que Ele quer nos encontrar. Aleluia. Cima para a cabeça. Glória a Deus. Só que presta atenção, não perde foco não. Eu não vim para você dar glória a Deus, eu vim para você pensar. Só que tem um detalhe: para habitar no novo céu e na nova terra tem um desafio para o povo de Deus. Me pergunta, qual é o desafio? Qual o desafio? Qual o desafio? Qual o desafio? Por que o desafio? Porque o céu é mais do que um destino para nós. O céu é uma motivação de vida na presença do Senhor. A consciência de que vamos habitar na cidade celestial deve fazer a diferença em nossa vida. Quando Abraão é chamado para sair da terra idólatra, ele sai a peregrinar por uma terra que nem ele mesmo conhecia. Mas o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 9, versículo 10, que Abraão procurava por uma cidade que tem fundamento, no qual o artifício arquiteta é Deus. Filipenses 3:20, Paulo diz que a nossa cidadania não está na terra, está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E na mesma que o mesmo apóstolo na carta ao Gálatas 4:6 diz: mas a Jerusalém que está lá no alto é livre, é mãe de
Então a nossa consciência de uma vida pós-morte do novo lar também é real. E isso tem que nos servir de motivação para cada dia continuar na presença de Deus. O maior desafio para um cristão não é vir adorar. O maior desafio para um cristão não é estar na igreja. O maior desafio para um cristão não é pregar. O maior desafio para um cristão não é louvar. O maior desafio para um cristão não é dançar. O maior desafio para um cristão não é evangelizar. O maior desafio para um cristão é se manter santo e irrepreensível. Aleluia. Puro diante da presença de Deus. Esse é o maior desafio. Primeiro desafio para nós, guardar a palavra de Deus. Segundo desafio, servir ao Senhor. Terceiro, manter-se puro. Porque a verdade é que não pode acontecer hoje em nosso meio o que aconteceu com Adão e Eva. Perdeu o jardim por deixar de ouvir a palavra de Deus. Posso fazer a pergunta para a igreja, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por quantas vezes você já foi afastado do jardim por dar ouvido ao diabo? Meu Deus! Sabe o que é que carnavalzão está bombando? Verãozão está estourando e o diabo está se alegrando. Quantas vezes eu e você deixamos de dar ouvido à palavra de Deus para dar ouvido à palavra do diabo? Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Fazer a pergunta só para as mulheres que têm compromisso com o caso, beleza? Vou finalizar aqui, mas você, mulher, não tem que interagir e responder sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. A pergunta é básica. Quando vocês, mulheres, vão lavar as roupas da família de vocês, esposa, filhos, vocês usam sabão em pó, sim ou não? Seria dos crentes. Usa, querido. Quando tem, pega até emprestado do vizinho. Tem mulher que não sabe o que é isso, não. Tem mulher que não sabe que se perguntar de novo vai perguntar se é de comer. Então vocês usam sabão em pó, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Só que vocês usam qualquer uma? Não. Não, né? Vocês têm preferência por uma? Por uma? E aquele sabão que você tem preferência, que você sabe que usar ele vai arrancar a sujeira da roupa sua, do seu esposo, dos seus filhos, quando chega na rua cheio de lama, aí você bota um beijo, você vai limpar mais. Então você tem confiança nele, sim ou não? Sim. Você pega um pouquinho de sabão, joga na água dentro do tanquinho. Confia, pastor, que a máquina vai bater, mas nessas máquinas novas de 10 quilos que lava sempre fuga não, porque ela só tem que ter essa tá dentro. Seca a roupa, mas deixa suja. Lavar no tanquinho. Então vocês confiam que aquela marca de sabão em pó, ela tem poder de arrancar a sujeira da sua roupa quando você joga no tanquinho, coloca a roupa para bater, liga no modo automático, deixa batendo 3, 4 horas, só vai estender às 5 horas da tarde, você confia. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe que ela vai arrancar toda a sujeira, sim ou não? Sim ou não? É isso que Cristo está dizendo. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não precisa de muito, é só confiar. É só confiar. É só confiar. Não tem marca da Brilhante, não tem marca da ONU, não tem marca da IP, que é superior ao sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário.
colocar na posição do Senhor ao lado. Eu quero estar com as vestes brancas novamente. Eu quero estar com as vestes brancas novamente. E porque é preciso lavar as vestes para que possamos ter direito à árvore da vida. Porque o caminho que foi fechado pela serpente foi aberto pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo nos devolve o direito à árvore da vida. Aleluia. O jardim que foi perdido por Adão e Eva, ser enganado pela serpente, nos será devolvido por crer no sangue de Jesus Cristo. Só quem recebe esta palavra e confia no sangue do Cordeiro é que pode adorar o nome Glória a Deus.